Ellen abriu a porta e recebeu uma entrega do The Courier. Ela recebeu uma vara de pesca giratória nova e elegante. Hoje era o aniversário do marido dela, e ela queria agradá-lo, já que ele há muito tempo sonhava com algo assim. A mulher vinha economizando para isso há meses, pois o prazer não era barato. Antecipando a reação dele, Ellen sorriu. Nem tudo estava pronto para a celebração, então ela colocou o presente na mesa e foi para a cozinha. Hoje ela decidiu preparar um bolo pela primeira vez e estava muito preocupada com isso. Ela queria que tudo saísse perfeito, mas infelizmente já não estava perfeito. No entanto, a mulher descobriu isso apenas algumas horas depois. Ellen e Oscar estavam casados há quase 3 anos. O namoro deles tinha sido lindo, com passeios românticos sob a lua, flores e presentes. O período da paixão era simplesmente mágico. Depois do casamento, não mudou muito, exceto que o romance ficou em segundo plano, mas o jovem casal ainda se amava tanto, pelo menos era isso que Ellen queria continuar acreditando. Hoje Oscar estava de bom humor desde a manhã. Ele vinha recebendo ligações de parentes, amigos e colegas, e seu telefone não parava de tocar. Você vai se atrasar para o trabalho assim, riu Ellen. Ela se aproximou do marido e arrumou a gravata dele. Vá em frente e desligue logo o telefone. Você vai continuar atendendo no trabalho e não vai chegar tarde. Terá uma surpresa te esperando em casa, gritou Ellen para o marido. Meia hora depois que o marido saiu, finalmente o entregador chegou com o presente. Ela estava contente por ter pedido para que o presente fosse entregue exatamente naquele dia e não antecipadamente, caso contrário, teria que procurar um lugar para escondê-lo. Ellen passou o dia inteiro fazendo os preparativos. Ainda bem que hoje era seu dia de folga, caso contrário ela não teria tempo para fazer nada. Quando finalmente tudo estava pronto, a mulher decidiu descansar um pouco. Ainda havia uma hora inteira antes do marido chegar, e esse tempo poderia ser passado deitada no sofá com um tablet nas mãos. Ellen não era uma grande fã de redes sociais, então ela usava seu perfil apenas para ouvir música. Enquanto isso, Oscar era um usuário muito ativo. Às vezes, a mulher até sentia ciúmes dos amigos virtuais dele, devido ao tempo que ele passava nas redes sociais. Ela sempre ficava curiosa sobre quem eram as pessoas com quem seu marido se comunicava e quais eram os assuntos na internet, mas ela respeitava os limites pessoais dele, então nunca perguntava sobre isso. Porém, hoje, ao ver que o marido havia esquecido de fazer logout do perfil dele, a curiosidade dela falou mais alto. Ellen olhou ao redor com cautela, esquecendo que estava sozinha em casa, e fitou o tablet novamente. Seu olhar estava fixo no tão desejado botão de mensagens. Ela não conseguia decidir se deveria pressioná-lo. A mulher percebeu que não haveria volta, mas a curiosidade mais uma vez superou o bom senso. Seu marido tinha algumas mensagens novas, mas a maioria já havia sido lida. Ellen deu uma olhada rápida nos avatares das pessoas que haviam mandado mensagens. Aqui estava o amigo dele, ali um colega de classe, mais adiante um ex-colega de trabalho, e essa pessoa eu não conheço, disse Ellen para si mesma. Na imagem, uma jovem e bonita chamada Mônica, com cabelos longos e ruivos, olhava para ela. Ellen se perguntou se talvez tivesse esquecido quem era aquela garota, mas não, ela estava certa de que estava vendo-a pela primeira vez. A mensagem dela ainda estava não lida, então a mulher não podia entrar e ler a correspondência deles. Ela viu apenas as primeiras palavras. Mônica, como todos os outros amigos, parabenizou Oscar pelo seu aniversário, mas havia algo que diferenciava suas mensagens das outras. Após as palavras "Feliz aniversário", ela colocou carinhas sorridentes. Era estranho. Se fosse algum conhecido próximo, Ellen ainda poderia entender o significado por trás de tal símbolo, mas por que uma garota que ela estava vendo pela primeira vez enviaria esses sinais de atenção para o marido dela? Com dedos trêmulos, ela abriu a mensagem do desconhecido. Levou um bom tempo para ela tomar uma decisão, como se sentisse que algo irreparável estava prestes a acontecer. Feliz aniversário, beijos, amado. Tenho uma surpresa para você. Estarei te esperando depois do trabalho hoje. Essas foram as palavras que Ellen leu repetidamente. Amante?
Oscar tem um caso? O que devo fazer? A mulher jogou a prancheta de lado e começou a andar de um lado para o outro pelo quarto. Ok, Ellen, acalme-se, ela disse para si mesma. Esse texto ainda não significa nada. Precisamos entender as coisas e depois tirar conclusões. Não é hora de entrar em histeria. A mulher voltou para o sofá e pegou o tablet. Oi, amor, obrigada pelos parabéns. Qual é a surpresa? Ellen ainda tinha esperanças de que a garota escrevesse agora que havia cometido um erro e enviado uma mensagem errada para Oscar, mas suas esperanças não se realizaram. Você vai ver, vai adorar. Já estou em casa. Saí mais cedo do trabalho, então venha quando quiser. Ellen percebeu que não estava errada. Essa Mônica era realmente a amante do marido. A mulher decidiu não ser mais dissimulada e escreveu diretamente: Querido, sou a esposa dele, e o Oscar não vai a lugar algum hoje. Você não tem vergonha de destruir uma família? A garota não respondeu, mesmo que a mensagem tenha sido visualizada 3 minutos atrás. Alguns minutos se passaram, e uma mensagem veio de Mônica com apenas um endereço na assinatura: Estou esperando. Ellen ficou confusa. Ela não esperava por essa reviravolta dos acontecimentos, mas decidiu que precisava ir e descobrir. Parada em frente à porta da rival, a mulher hesitou. Ela estava com medo de ouvir a verdade. Até agora, era apenas um palpite, mas a garota poderia confirmar tudo, e então não haveria mais volta. Ellen teria que decidir o que fazer com seu marido e seu casamento. Mas a mulher tomou coragem e tocou a campainha. Mônica abriu a porta. Ela estava lá com os olhos inchados de lágrimas e o nariz enrugado. Entre, precisamos conversar, disse a garota. Lá dentro, Mônica contou a Ellen que ela e Oscar estavam namorando há 4 meses e que ela só havia descoberto a existência de Ellen como esposa dele hoje. Ela insistiu que nunca teria se atrevido a ter um caso com um homem casado em sua vida. Ellen até sentiu pena da garota e genuinamente lamentou o que tinha feito. Bom, não chore. Você não vai encontrar outro idiota como ele. Você é jovem, vai encontrar um homem decente. Ellen confortou a garota, mas ela continuou chorando ainda mais. A coisa é que estou grávida do filho do seu marido. Ele ainda não sabe. Eu estava planejando contar a ele hoje. Ah, então é essa a surpresa que Mônica estava falando, pensou Ellen, mas disse em voz alta: que idiota. Bem, se recomponha. Vamos embora dar uma surpresa para o futuro papai. Enquanto a garota se arrumava, Ellen ligou para os pais de Oscar e pediu que eles viessem. Eles também precisavam descobrir o tipo de filho fiel e leal que tinham. Oscar estacionou o carro e correu para casa. Sua esposa havia prometido algumas surpresas, e ele estava curioso para descobrir o que ela havia preparado desta vez. Perto da entrada, ele encontrou seus pais. Oi, Ellen os convidou para o meu aniversário, ele disse. Sim, respondeu sua mãe. Ela disse que você tinha uma surpresa para nós. Oscar pausou, pensando. Parece que Ellen preparou muitas surpresas, mas não prestou muita atenção nisso. Abrindo a porta da frente, ele realmente encontrou um presente inesperado. 2 mulheres o esperavam em casa, sua esposa e sua amante. Oscar congelou na soleira da porta, sem saber o que fazer, se deveria avançar ou sair correndo. Seus pais não lhe deram escolha, seguiram-no de perto e praticamente o empurraram para dentro do apartamento. Oscar, por que está parado na porta? Entre logo, disse seu pai, acenando para ele se afastar para que sua mãe pudesse entrar. Bem, agora que todos estão aqui, deixe-me apresentar você a Mônica. Ellen não queria esperar pelas justificativas do marido e começou a falar primeiro. Ela é a amante do seu filho, e infelizmente, para ela, ela é uma vítima inocente de tudo isso. Seu Oscar esqueceu de mencionar a ela que é casado, mas isso não importa mais. Estou pedindo o divórcio, para que 2 corações apaixonados possam ficar juntos. Os pais de Oscar ficaram com a boca aberta, olhando alternadamente para o filho e sua amante. Ah, sim, querido ex-marido, eu prometi a você uma surpresa. Ellen foi para a cozinha e pegou o bolo, entregando-o a Oscar. Parabéns por em breve se tornar pai. Sua Mônica está grávida. O homem ficou pálido.
Fiz a coisa certa ao convidar seus pais, não foi? Ellen sorriu. Pelo que vejo em sua reação, você não está feliz em se tornar pai. Talvez eles possam falar alguma coisa sensata para você. Afinal, é o netinho deles que está a caminho. Silêncio tomou conta do apartamento. Ninguém ousou dizer nada. Bem, Ellen, exausta, levantou-se do sofá e dirigiu-se à porta. Vou à loja pegar um pouco de champanhe. Voltarei em 20 minutos e gostaria de ter um pouco de paz e solidão. Espero que vocês não estejam mais aqui até lá. A mulher saiu, deixando os agora ex-parentes sozinhos com seus problemas. Quando Ellen retornou ao apartamento, ele já estava vazio. Ela serviu-se uma taça de vinho espumante e levantou a taça fracassada. Bem, querida Ellen, um brinde ao começo de uma nova vida. Tudo vai dar certo. Assim, queridos amigos, chegamos ao fim de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho.